Olá pessoal, e bem, no vídeo de hoje eu vou começar a minha série de vídeos sobre política mais do lado da minha opinião. Este vídeo vai ser subjetivo, não vai ser um vídeo objetivo como aquele de espectro político. Neste caso eu vou dar a minha opinião e dizer-vos os meus argumentos. Eu estou aqui nesta notícia do Correio da Manhã de 3 de outubro, ou seja, 3 dias antes das eleições, a dizer os temas que vão assombrar os políticos na próxima legislatura, ou seja, são temas globais a todos os partidos. Nesta altura ainda não se tinha 100% de certeza que Costa seria o novo Primeiro-Ministro, portanto, envolve temas globais a todos os partidos candidatos. Vamos lá. Primeiro tema, futuro das touradas. Não tenho uma opinião quanto a isto, portanto não irei falar. Não tenho informação, não tenho conhecimento, ok? Portanto, vamos para o próximo. O valor e a evolução do salário mínimo. Muito bem, minha gente. Mais cedo ou mais tarde eu ia sempre acabar por falar sobre o tema do salário mínimo, pois é um tema no qual eu tenho uma opinião bastante clara. O salário mínimo é sobrevalorizado. O salário mínimo, da maneira que a maior parte dos partidos propõe, que apesar de ser estranho dizer que é a maioria, é salários mínimos em torno dos 900 euros, isto não é uma piada. Por exemplo, a CDU defende 850, o LIVRE defende 900, o PTP defende 1000, assim, são loucuras. O salário mínimo, na minha opinião, é algo que não deve ser muito aumentado e, na minha opinião, se calhar o salário mínimo nem deveria existir. Já vos vou explicar o porquê. Quando nós ouvimos falar sobre salário mínimo, nós ouvimos o discurso de quem gosta dele. O discurso de vamos defender os direitos dos trabalhadores. Mas e aí eu faço-vos uma pergunta. E os direitos de quem está a começar no mercado de trabalho e não tem grandes habilitações? Hein? Pois, é que o salário mínimo faz com que pessoas... Vamos imaginar, um salário mínimo de 600. Ok? Um salário mínimo de 600. Eu sei que não é exatamente esse salário mínimo, mas pronto. Vamos ficar pelos 600. Qualquer pessoa que produza menos do que 600 euros, das duas uma. Ou uma empresa qualquer fica maluca e contrata e fica com prejuízo por causa dessa pessoa, não me parece que a vão fazer, ou seja, vamos descartar essa opção, ou então é ilegal contratar-se essa pessoa. Isso mesmo. E daí eu tiro uma boa conclusão que é o salário mínimo, no geral, vai causar muito mal. Nós temos um exemplo muito claro de salário mínimo a gerar desemprego. Nos Estados Unidos, por exemplo, o salário mínimo foi aumentado. Sabem o que o McDonald's fez? O McDonald's despediu funcionários e substituiu-os por máquinas, que ficam mais barato. E, e a produção, apesar de ser um bocadinho mais baixa, compensava-lhes mais do que estar a contratar pessoas para lhes pagarem o salário mínimo. Aí eu faço-vos uma pergunta. E esta gente, estes jovens que iam trabalhar lá, que não iam trabalhar lá a vida toda, iam trabalhar lá nem um ano, porque são empresas que têm uma rotatividade enorme. Olhas para quem trabalha lá num ano, olhas para quem trabalha lá no ano seguinte, mudou tudo. Essa gente, o que é que lhes vai acontecer? Número um, estão desempregadas. Começa logo por aí. Mas nem é só estarem desempregadas, é provavelmente vão estar desempregadas durante muito tempo, pois não lhes deram a oportunidade de ganhar habilidades a trabalhar no McDonald's, onde poderiam inclusive ganhar habilidades, ganhar currículo e mostrar para os seus patrões seguintes que têm experiência no trabalho. E já agora vamos falar um bocadinho de moral. Vamos imaginar. Eu sou o dono de uma empresa e chego à beira de um senhor e digo-lhe: olha, você está à procura de emprego? E ele: sim, estou desempregado e tal. Fazemos assim. Eu pago-lhe. Vamos imaginar, o salário mínimo é, vamos dizer assim, 1000. Não é 1000 euros, é 1000 um valor aleatório qualquer. Eu pago-lhe 800 agora, por mês, e daqui a 6 meses eu vejo se você trabalha bem e tal, e posso passar a pagar-lhe 1050. E daí eles começam a fazer isso. Pronto, trabalha, 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 vai ocorrendo bem, pronto. Chega lá o Estado, que muito gosta de controlar tudo, essa é que é a verdade, o Estado quer controlar tudo, e diz que não. Que aquela pessoa tem é que ficar no desemprego. Porque é ilegal contratar aquela pessoa. Vou-vos explicar uma coisa. A pessoa, se quiser trabalhar por 500 euros, ela devia ter esse direito.
O Estado não é ninguém para dizer a essa pessoa para ficar no desemprego. O que o Estado faz, por exemplo, se pusesse um salário mínimo de 900 euros, é vocês, pessoas que agora recebem 600 e que nós tanto defendemos, se vocês produzirem menos do que 900, o que com certeza produzem menos de 900, tá? Não ponham aqui com desculpinhas, quem recebe 600 euros não produz 900, nunca na vida, vocês têm é que ir para o desemprego. Isso mesmo, vocês têm que ir para o desemprego. E daí há gente que me vai vir com a desculpa, Pedro, mas nós vivemos em Portugal, né? Os subsídios para quem está desempregado são até relativamente bons e vale mais a pena receber 450 euros de subsídio do que estar a receber um salário de 550 e ter que se trabalhar 40 horas por semana e estarmos a matar só para receber 500 e tal no fim do mês. Gente, vamos lá ver se entendemos o que vocês me estão a dizer. O que o Estado, sem revelar nada, diz. O que ele está a dizer é: nós vamos criar a pobreza desta pessoa, vamos pô-la no desemprego, não lhe vamos dar habilidades, vamos mantê-la pobre, pois, porque a maior parte das pessoas que não produz 600 euros, que não produz 900 euros, como vários partidos defendem, tal como eu já vos mostrei, essa gente não tem culpa muitas vezes. Muitas vezes vem de famílias que já eram pobres. Então o Estado o que é que faz? Cria essa lei que diz que esse pobre não pode trabalhar. E depois chega lá com o seu subsídiozinho de desemprego e diz a essa pessoa: olha o quão bondosos que nós somos, o mercado terrível não te deixa trabalhar, portanto nós é que te vamos dar os rendimentos. Não! Não é o mercado terrível e o capitalismo mau que não as deixam trabalhar. É o próprio Estado que cria a pobreza das pessoas e depois chega lá com subsídios e com desculpinhas. Para encerrar mais ou menos este assunto sobre o salário mínimo, eu vou-vos contar a origem do salário mínimo. Naturalmente que não é o objetivo atual, mas este foi o objetivo inicial do salário mínimo. Chegaram lá, num país qualquer. Esta história é verídica. Não sei qual foi o país, nem sei o ano, mas é verídica, ok? Então, nós não gostamos de pobres. Pobres, nós não gostamos dele. Então vamos lá ver. Os pobres produzem até 400. Vamos meter um salário mínimo de 700. E aí os pobres ficam no desemprego e morrem. E resultou. E até hoje usa-se isso. Eu não estou aqui para vos tentar mostrar que o salário mínimo atualmente é por causa disso. Não existiria subsídios de desemprego, né? Só vos estou a tentar mostrar que a maior parte das pessoas não fala sobre os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho e que não têm aptidões para receber 600. Não. A maior parte das pessoas fala sobre os direitos dos trabalhadores. Está bem, fazemos assim. Vocês, trabalhadores, quando querem subir o salário mínimo. Ok. Decretem 900 euros. Quando forem para o desemprego, não se queixem. E já agora vamos aqui a esta lista de salários mínimos por país. Vamos lá. Suécia, não há salário mínimo. Olha que bom. Singapura também não há salário mínimo. Na Noruega também não. Na Nova Zelândia não há salário mínimo para os empregados que são menores de 16, o que também é muito bom. Tá. Para quem é jovem, não haver salário mínimo é ótimo. Noruega também não há salário mínimo. Ou seja, vários países que são bem desenvolvidos, Noruega, Finlândia, não têm salário mínimo. E daí eu faço-vos uma pergunta. Porquê é que os países nórdicos não têm salário mínimo? Países nórdicos que muitos políticos defendem que são bons. Porquê é que em Portugal ninguém defende um salário mínimo de zero? Porquê? Ai não, porque isso ia correr mal. Finlândia, Noruega, Islândia, países nórdicos, gente, não têm salário mínimo. Ok? Lógico que também vai haver países que não têm salário mínimo e estão horrorosos. Vamos lá ver, olhem. Por exemplo, vamos lá ver, Liechtenstein não tem, Macedónia não tem. Ou seja, existem muitos países que não têm. Islândia, Itália está mal, mas também não tem. Enquanto que a Islândia está bem e não tem ao mesmo tempo. Ou seja, existem países, tá? A Finlândia está muito bem e não tem salário mínimo. A Etiópia está muito mal e não tem salário mínimo. Os Emirados Árabes Unidos, de onde vem o Dubai, está muito bem e não tem salário mínimo. Ou seja, não existe a mínima relação. Não sei se vocês estão a entender bem. Estónia, que é um país que eu tanto defendo.
Eles crescem a um ritmo absurdo. Eles pertenciam ao Bloco de Leste há nem 30 anos. Aqueles países que foram destruídos pela União Soviética. Agora são de umas das melhores economias do mundo. Salário mínimo deles. Ah, meu Deus! Explora os trabalhadores. 500 euros de salário mínimo. Mas em Portugal ninguém vai defender isto, não. Que absurdo! Agora, defender que qualquer pessoa que produza menos do que 900 euros ou 850 euros ou que seja 700 não possa trabalhar, não. Isso já é tranquilo. Isso é tranquilo. Agora, defender 500 de salário mínimo ou defender que não há, tal como a horrorosa Finlândia, meu Deus, isso já não se pode. Isso já não se pode. Naturalmente que se pode olhar para os países que não têm e que estão mal. A Guiné não me parece que esteja bem e a Etiópia muito menos. Eu só vos estou a tentar mostrar que não existe a mínima relação entre salário mínimo e estar-se bem. É um fator que simplesmente define se que eu acho que acaba por melhorar. Eu acho que não haver salário mínimo é muito melhor do que ter-se um salário mínimo de 800 euros, por exemplo. Agora, se faz sentido continuar-se com um salário mínimo de 600 euros, assim, em Lisboa, talvez sim, está bem, ajuda, pode ajudar, ok? Pode ajudar. Agora, a melhor proposta, na minha opinião, das que eu conheci, foi a da Iniciativa Liberal. Que desde já vos digo, é o meu partido, está bem? Mas não é disso que eu vos vou defender. É que foi uma ideia muito, na minha opinião, quase que revolucionária, porque assim, está fora de todos os padrões, ninguém pensou naquilo. Ou talvez tenham pensado, não tenham dado de grande ideia. Portugal é um país muito centralizado. Nós só ouvimos falar de Lisboa, 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 Lisboa. E Porto e Algarve, talvez. Nós não temos noção de que, na maior parte dos distritos, não são como Lisboa. Só que o Parlamento decide o salário mínimo como se só em Lisboa existisse. Então porquê é que não se cria um salário mínimo municipal? Aonde? Aonde o custo de vida é mais baixo. Pois, porque a maior parte dos sítios o custo de vida não é o custo de vida de Lisboa. Aonde as pessoas não têm o nível de instrução de Lisboa. Pois, porque em Lisboa a maior parte das pessoas tem mais competência do que nos distritos feitos à base de aldeias e pequenas freguesias. Então, eu acho que o salário mínimo municipal seria uma ideia muito boa se fosse posta em prática, pois não faz sentido tratar-se com o mesmo salário mínimo uma pessoa de Lisboa e uma pessoa de um distrito menor que mora numa aldeia. Não acho que isso faça sentido e acho que esses distritos são os que mais são prejudicados por esse tanto desemprego. Eu não acho que... Portanto, basicamente, minha ideia. Querem aumentar o salário mínimo para 700 só para Lisboa? Ok. Provavelmente isso será bom. Querem manter nos 600 para Porto e Algarve? Ok. Agora, Portugal tem 18 distritos. 18. E a maior parte dos distritos é bastante diferente a sua realidade da realidade de Lisboa ou do Porto. Portanto, para mim, salário mínimo é o futuro. Acho que, talvez, em alguns desses municípios, o salário mínimo de zero seria uma boa ideia. Uma excelente ideia. E agora, eu vou tentar sair da parte teórica para a parte prática. Agora, eu não vou ser bonitinho. Vocês acham que faz sentido haver todos nós portugueses temos que pagar subsídios a desempregados? Claro que faz sentido. Naturalmente que faz sentido isso. Porque elas não têm culpa de estar desempregadas, coisa nenhuma. Há gente que diz, não, a vida é delas. São raras as exceções, mas há muita gente que tem essa mentalidade. Eu digo a essa gente, fazemos assim. Metemos o salário mínimo a zero, que eu te garanto que os subsídios para desempregados terão que ser pagos muito menos. Não faz sentido nenhum se achar que quem não produz até 600 também não faz grande diferença, também o subsídio também é bom. Só que depois, quem vai ter que levar com as consequências dessa gente não ter ganho
capacidades num emprego menor, somos nós. Essa é que é a verdade. A verdade é que, vamos lá ver este ciclo do salário mínimo. A pessoa não tem competências, tá? Não tem grandes competências para receber 600. Impedem-na de ganhar competência, metem-na no desemprego, obrigam toda a gente a pagar pelo subsídio de desemprego que essas pessoas só têm que receber agora por causa do salário mínimo e que no futuro talvez fossem ter um trabalho muito, mas muito melhor do que esse subsídio. Ou seja, no fundo, quem sai beneficiado com o salário mínimo? Eu vos garanto, é muita, mas muita, mas muita pouca gente. Basicamente só aquela gente que recebe só mesmo o salário mínimo e que por mais 50 ou 100 euros não as vão despedir. Agora, não me venham com histórias de que o salário mínimo é necessário. Já vos mostrei. Estónia, Finlândia, salários mínimos muito menores do que os nossos, países muito desenvolvidos. Está bem? Bem, eu já passei muito tempo a falar sobre o salário mínimo, portanto vou falar dos próximos assuntos nos próximos vídeos que talvez também saiam hoje. Um vai ser sobre a carga fiscal e outro sobre a minha opinião sobre o Parlamento nas alterações climáticas. De resto é tudo. Deixem um like, por favor, compartilhem. Obrigado.